Sério, o Figma ele tá ficando simplesmente absurdo. Absurdo, tá incrível. Tiveram atualizações essa semana no Config 2025, que, meu Deus, gente, o Figma ele tá dominando todos os softwares de design do mercado. Eu tô ficando cada vez mais em choque com esse programa. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada uma dessas atualizações. Então, bora lá! Prazer, se você não me conhece, eu sou a Lari Tedeschi, sou designer de marcas e trago muito conteúdo de construção de marca, identidade visual e Figma aqui no Instagram, no TikTok, então aproveita para já me seguir, @Lari Tedeschi em todos os canais. E também não deixa de seguir aqui no canal e curtir esse vídeo para eu poder trazer mais aqui para vocês. Antes de eu começar, eu já adianto que essas atualizações estão incríveis e eu tenho certeza que se você mudar para o Figma, for migrar para o Figma, você não vai se arrepender, porque, gente, simplesmente isso aqui tá juntando Framer com Illustrator, com Figma, com Canva, tá perfeito. Então já te adianto que se você quiser destravar o Figma, né, aprender o Figma de uma forma didática, objetiva e fácil, já vou deixar na descrição desse vídeo todos os meus cursos de Figma. Então, se você tiver interesse em finalmente aprender essa ferramenta, não deixa de dar uma olhada aqui na descrição. Então, sem mais delongas, bora lá pra tela. Eu já tô com o site do Config 2025 aberto pra gente dar uma olhada geral em todas as atualizações, tá? Vou até traduzir aqui para o português, pra gente ter uma experiência melhor, então vamos ver, né? Rolando aqui, a gente consegue ver que a primeira coisa que aparece, que eu particularmente fiquei muito feliz, eu trabalho com construção de marca e muitas vezes, muitas marcas, a gente queria trazer ilustrações e eu tinha que ir para outros softwares para poder trazer essas ilustrações para os meus projetos, sendo que 99% dos meus projetos são feitos no Figma, né? Então seria o ideal se tivesse, né, uma ferramenta assim, agora eles trouxeram, que é o Figma Draw. Então a gente vai ter opções ali de desenho com o Figma. Eu imagino que o ideal seja a gente usar a mesa digitalizadora, mas também dá para usar com o mouse, tá? Então, olha, tem ferramentas aqui, a gente vai ter a pen normal, a pencil, né, e a pen normal, mas surgiu a ferramenta agora de pincel e a gente consegue ter várias texturas. E o melhor é que a gente consegue regular aqui, ó, os stroke settings, né? A gente vai conseguir regular a espessura desse traçado, as cores e também mudar de pincel mesmo depois de criar a ilustração. E o melhor de tudo é que todos esses desenhos que a gente vai criar com esse pincel também vão ser vetoriais, o que é perfeito para nós designers, principalmente quando a gente trabalha com marca também. Às vezes a gente quer criar algo vetorial que possa ser adaptável, né? Então eu já achei incrível essa atualização. Dentro do Figma Draw eu já vi algumas ferramentas que chegaram, uma delas é a possibilidade de criar padrões, né, patterns aqui, então controlar o espaçamento e o tipo de padrão que você quer. Outra coisa, fazer texto em curva, gente, isso sensacional, muito obrigada Figma por ter trazido isso, né, isso aqui tá incrível, então achei sensacional, e tudo isso, né, essas ferramentas aqui eu já vou mostrar pra vocês. Outra atualização, né, é a opção de grids, então ali quando a gente tinha o auto layout, a gente tinha 3 opções, né, e agora a gente tem essa opção de grid, então a gente consegue ter esses layouts mais flexíveis, tá? Então isso aqui é super legal, principalmente quando a gente trabalha com Bento Grid. Eu achei demais também, já vamos testar essa atualização. Essa aqui eu achei muito boa e eu, sinceramente, achei até que pode ser um concorrente aí do Canva, porque o Figma Buzz é como se fosse uma área ali para você criar designs de forma mais rápida, principalmente com foco em marketing, redes sociais. Então a gente já vai abrir ali, a gente vai ver que tem muitos templates prontos para a gente utilizar como base, mas também a gente consegue criar de forma mais fácil e simples ali. Então é como se fosse um editor mais simples ali dentro da ferramenta. Eu confesso que me lembrou muito Canva quando eu dei uma olhada nisso aqui, e é uma opção, assim, mais fácil para quem está começando ou quem quer alguma coisa mais rápida, né? Então, ó, a gente pode também criar e publicar templates, né? E achei super legal esse Figma Buzz. Ó, crie e edite em massa milhares de ativos de uma vez só e publique-os instantaneamente para uso de toda a equipe. Então, é uma ferramenta que também facilita, né, esse trabalho em equipe e faz com que a gente consiga produzir mais rápido, né? Você pode controlar os elementos que seus colegas de equipes podem editar, assim tudo permanece fiel à marca. Então, você também pode definir características ali da marca, né? Então, ó, toda equipe pode criar, editar e enviar rapidamente ativos de marca. Então, é bem legal. A gente consegue ter todo esse controle da marca, né? Isso aqui, gente, eu achei sensacional, que é o Figma Sites. Então, a gente consegue
Ó, crie e publique, teremos essa opção de publicar sites personalizados e totalmente responsivos, tudo dentro do Figma. Tô vendo que vai ser um concorrente aí do Framer, né? Então o Figma simplesmente tá trazendo tudo dentro de uma ferramenta só. Isso eu tô ficando em choque. Ele tá trazendo ferramentas ali do Illustrator, ferramentas que se assemelham ao Canva, ferramentas parecidas com o Framer, tudo em uma plataforma só. Simplesmente o Figma está revolucionando o mercado. Então eu achei incrível, tá? E tem até, ó, comece com o modelo. Quer você precise criar um portfólio sofisticado ou promover o lançamento de um produto, temos um modelo perfeito para você. Então tem até modelos para você usar como base para o seu site ali, templates. Semelhante, por exemplo, ao Framer, que também tem, né, essa opção de templates. Continuando, a gente tem também o Figma Make, ó, é o seu playground de prompt para código para levar suas ideias mais longe. Então, é uma IA, né, basicamente, onde a gente vai pedir para criar o que a gente quiser aqui no Figma Make e a gente vai poder testar. Ó. Então, transforme as suas ideias em realidade com IA, comece com o design, crie um protótipo funcional rapidamente, tá? Então, achei incrível essa atualização também. Você pode editar diretamente o que o Figma cria, seja substituindo imagens ou alterando o preenchimento e as margens. Então, muito interessante, né? A inteligência artificial já está aí em diversos segmentos, então não tinha como o Figma não trazer algo interessante aqui também para o Figma. Antes de ir para o Figma agora, vamos dar uma analisada como que vai ficar a questão dos planos, o que vai estar incluso em cada uma, que eu tô vendo que muita gente está tendo dúvida nisso. Então, abrir aqui, ó, os planos e vamos ver aqui. A gente consegue ver que vamos ter vários tipos de licença, incluindo, né? Ó, aqui, por exemplo, só o FigJam, o Figma Slides, aqui os dois com o modo Dev e o acesso full vai ter o Figma Draw e o Design File, tá? Vamos ter o plano profissional de organização e o de empresa aqui, com os 3 tipos de acesso para cada um, tá? E daí ficou na dúvida, vai ter esse Figma Draw no plano iniciante, né? Vai ter essas novas ferramentas ali dentro do Figma Draw e do Figma Design ali dentro? Vamos ver um pouquinho aqui mais para baixo, tá? Ó, vamos ter um novo tipo de licença, licença Content, também. Acredito que deve ser para quem cria conteúdo, né? Porque vai ter o Figma Buzz, o Figma Sites, o Slides e o FigJam. Então, talvez algo mais rápido. E olha aqui a gente consegue ter uma comparação com os principais recursos. Aqui a gente pode escolher todos também, mas eu vou pegar os principais para os 4 planos. Então, ó, a gente continua com componentes, auto layout, ferramentas de desenho avançado, estilos, protótipos interativos e variáveis, tudo no plano iniciante. O que vai faltar? Biblioteca de equipe, ramificação e mesclagem, análise de biblioteca no app e design system em todas as organizações, que já era o que a gente tinha antes, né? Modo de desenvolvimento, né? Dev Mode. Não tem, já não tinha no Figma gratuito, então não tem. Aqui tá, eu sou um figo, deixa eu voltar pro inglês aqui. Aqui o FigJam. O FigJam a gente tem aqui, né, recursos de engajamento e reprodutor de música, então o que a gente não vai ter no plano gratuito é votação, sessões abertas e paletas de cores personalizadas, mas a gente tem todos os recursos, né, adesivos, emojis, os reprodutores de música para a gente utilizar e os recursos do FigJam em si, então fica bem tranquilo. Figma Slides, vamos ter todos os recursos no plano iniciante. E o Figma Draw, sim, gente, teremos no plano iniciante. Se você tem o plano free, você vai conseguir utilizar o Figma Draw, tá? Todas as ferramentas aqui. Capacidade de extensão, a gente vai ter tudo isso aqui, então alguns plugins, widgets privados não, outras partes aqui do Dev Mode, variáveis, enfim, a gente não vai ter. Segurança, não temos nenhum aqui. Administração também não, né? De administrar a questão de equipe, de área de trabalho, a gente não vai ter. E questão de plataforma, a gente vai ter esse Spotlight. Esse Spotlight é bem legal, ó. Fique em destaque para que outras pessoas possam acompanhar o seu progresso em uma apresentação. É bem interessante também. Então, por exemplo, quando você está trabalhando em equipe, você pode ver o que a outra pessoa está vendo, acompanhar o que ela está fazendo, é bem legal. E o histórico de versões a gente tem por 30 dias, ou seja, se você... Sabe quando você dá um Ctrl Z e você chega uma hora que para? Você pode acessar o histórico de versões para ver se tem aquela alteração que você fez antes. Então ele vai guardar 30 dias de todas as modificações que você for fazendo, né? Ele vai ter auto-saves, ele vai salvando automaticamente, vai guardar por 30 dias. Passou 30 dias, vai jogar fora. Então você vai ter esse histórico de tudo que você fez dentro de um arquivo durante 30 dias, tá? E o restante não tem. Mas, gente,
grande parte das mudanças, né, principalmente ali dentro do Figma Draw, pra gente que trabalha com identidade visual e acaba usando muito o Figma, posts também, criação de logo, essas atualizações vão nos ajudar muito ali dentro da plataforma. Então, vamos para dentro do Figma pra gente ver como que tá. Então, tô aqui com o meu Figma aberto e de cara a gente já consegue ver algumas mudanças até na interface, né? Então, a primeira coisa é que a gente não tem mais aquela opção aqui embaixo que a gente tinha, ó, aqui, a gente tinha aquela opção de Explore Community, né? A gente não tem mais. Vai vir pra cá, ó, Templates and Tools, tá? Vai vir pra cá, ó. Então, a gente consegue acessar clicando aqui. From Community e from @LariTedeschi, que é o meu perfil aqui na comunidade, né? Então, e aqui a gente consegue pesquisar Design, Resources, Plugins and Widgets, né? Recursos de design, plugins, widgets, apresentações, whiteboarding, websites. Então, a gente consegue ver tudo aqui dentro. A comunidade meio que veio pra cá, tá? Aqui a gente continua com os recentes, os drafts, né, as características aqui da tua equipe, tudo que você favoritou aqui de arquivo, então aqui não mudou muito. O que a gente vê aqui que mudou também é aqui em cima, ó, a gente tem ó, Design, FigJam, Slides e o Figma Buzz, tá? Então isso aqui mudou um pouquinho. A gente tem ali, surgiu essa nova opção do Figma Buzz que antes não tinha. Então vamos começar por ela, vamos dar uma olhada o que é esse Figma Buzz. Então, gente, olha só, eu já achei super legal, porque já aparece aqui uma tela com alguns templates, né? Instagram post, só faltou eles colocarem ali o post no Instagram retangular, né? Que seria perfeito. Mas vamos ver aqui, né? A gente tem Facebook post, post no Twitter, e a gente tem, ó, From Figma, vários templates também, ó. Aqui embaixo a gente consegue dar uma olhada do que é esse template. Então, Portrait Card, né? Zoom Background, aqui, ó, Stories do Instagram. Que legal, né, esses templates aqui pro Zoom. Então tem vários aqui, ó. Tem vários templates que a gente pode usar aqui como base. Olha que amor esse aqui. Olha que legal, assim, aviso de iPhone. Às vezes você quer criar um post com aviso, você pode pegar isso aqui como base. E aqui a gente tem várias categorias. Então, social, né, de mídias sociais. A gente tem ads. Então, ó, ads do Google, print. Então, a gente tem aqui card, pôster, na teoria para impressão. Gente, isso seria perfeito. Acho que só faltava isso, né, para o Figma ficar, assim, perfeito. Era a gente poder exportar em CMYK. Infelizmente, eu já testei. E mesmo que tenha essa opção de print aqui, a gente não tem essa opção de exportar em CMYK. Pelo menos até agora, não encontrei. Mas olha que legal, tem vários templates bem interessantes que a gente pode utilizar. Business, né? Então tem vários aqui. Sales and Promotions, eventos, celebrations, né? Tipo uns convites pra... Olha que legal esse template aqui de e-mail, bem bonitinho também. Então assim, a gente tem essa parte mais pronta, né? Vamos selecionar algum aqui. Selecionar esse aqui, ó. E ele vai adicionar o template. E vejam que a gente tem ferramentas um pouco mais simples que estão aqui em cima, né? Dependendo do que a gente clica, ó. Vai vir aqui em cima, semelhante ao que a gente tinha do FigJam, né? Que a gente clica e aparece essa barra aqui em cima. A gente consegue editar, mover, né? Normal aqui. Então, aqui ó, as ferramentas. E claro, como a gente tem no Figma Slides, a gente tem a opção de entrar no modo de design. Então, se a gente está acostumado, se a gente quer fazer alguma coisa mais elaborada, a gente vem aqui embaixo e clica aqui Enter Design Mode, que ele vai ativar o modo de design mais complexo que a gente já conhece, né? Então, bem tranquilo. E aqui na lateral vai ficar semelhante ao Figma Slides, né? Então, se a gente criar um novo aqui, ó, ele vai ter essas telas divididas, tá? Então, a gente vai ficar com vários designs aqui, ó, tá? E a gente pode ter quantos a gente quiser, podemos puxar aqui dos templates também, tipo, ó, posso adicionar mais um aqui. Então, eu vou ficar com quantos designs eu quiser aqui, ó, inclusive eles tendo dimensões diferentes, não tem problema, tá? Então, é bem tranquilo. A gente tem esse modo aqui, Asset View, e a gente tem o Grid View, ó, que é esse outro modo, assim, que a gente consegue ver tudo que a gente está trabalhando também. Aqui para baixo a gente vai ter os templates, então a gente consegue acessar os templates novamente, clicando aqui, From Figma e From Lari, a gente consegue publicar os nossos templates também.
Temos a opção de adicionar textos, e aqui achei bem legal que tem alguns textos padrões já montados, então a gente já consegue adicionar aqui. Imagens, a gente consegue aqui também, ó, make image, usando o Figma AI, ó, então a gente coloca aqui um prompt, tá? Pode ser que na tua conta ainda não tenha essa opção do AI, eu tô vendo que para muitos usuários ainda não chegou essa opção de inteligência artificial, mas também conseguimos criar uma imagem aqui, ou subir aqui, fazer o upload, né, JPG, PNG, SVG e outros formatos. Aqui temos formas básicas que a gente pode utilizar, e aqui, ó, a gente tem essa outra opção, vamos ver? Ah, interessante isso aqui, ó, de bibliotecas, de ícones, ó, shapes and patterns, paper textures, e provavelmente isso aqui foram outros usuários que vão postando aqui, então a gente consegue... Gente, olha que legal. Isso aqui muita gente me perguntava, porque gostava mais do Canva, porque achava elementos de forma muito mais fácil, mas, gente, a comunidade do Figma é algo que simplesmente tem muitos recursos. Isso aqui é a prova disso, então, várias pessoas postando, né, diversos elementos que podem ser usados aqui. Olha que legal, meu Deus, eu já amei isso aqui. Olha que coisa mais fofa. Adorei, juro. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. E continuando aqui, a gente tem Edit Content. Vou clicar aqui. Ah, então, muito interessante isso aqui, ó. Então, a gente pode editar o próprio conteúdo para não mexer, né, na estrutura do post, você pode editar por aqui. Então, por exemplo, ao invés de Save the Date, vou colocar, sei lá, venha participar com a gente. Então ele vai ficar ali, ele não vai mexer em nada, você só edita por aqui. Ali tá month, né, os numbers, mas você pode colocar, a gente pode colocar aqui do Brasil, né, vamos colocar dia 5/12 de 2025, né? Ó, e aqui, ó, show all text fields, ou seja, mostre todos os campos de texto. Então a gente pode editar aqui, ó, por exemplo, Larissa, venha comemorar meu aniversário. Ó, essa fonte aí tá com um probleminha, não tem acento. Invitation to follow. Ou, sei lá, link na bio. Então, olha que legal, a gente consegue editar sem mexer e quebrar esse layout. Isso traz uma consistência melhor para a equipe, né? Então, por exemplo, o marketing pode criar isso daqui, esse template, e a pessoa só vem e só edita com as informações que precisa. Sensacional, né? E aqui, ó, upload spreadsheet. Então, fazer o upload de alguma tabela, né? Eu tô imaginando, né, que isso aqui seja, por exemplo, se eu tiver esses componentes em uma tabela com diversos textos, então vamos supor que a gente vai ter todo ano. E daí eu vou colocar os convites e as datas de todo ano do meu aniversário, sei lá, de 2025 até 2035. Aí eu só subo em uma tabela e faço upload aqui. Eu imagino que seja isso, tá? Vamos fazer o teste com esse aqui, ó. Tá, então criei uma tabela com todas esses textos aqui. Vou exportar esse arquivo aqui em CSV, que eu acho que é o tipo de arquivo que ele pede aqui, né, CSV, e vou fazer o upload aqui. Vamos fazer um teste, ó, essa planilha para ver. Esse aqui vai ser o headline. Esse aqui é o... você vai dizendo o que é cada um da tua tabela. Aqui vai ser o body copy 1, aqui vai ser o body copy 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5 e aqui o 6. E aqui a headline. E então agora create. Agora sim, ele criou bem certinho. Então, ó, deixa eu mostrar como que tinha ficado a minha tabela aqui pra vocês, tá, gente? Eu fiz bem porcamente, só pra gente testar isso aqui. Ó, então eu fiz aqui, ó, todos e coloquei textos aqui, ó. Então vamos fazer um teste. Se na opção 2 aqui, ele tem um 2 nesse body copy 2. Ó, tem um 2 na minha opção 2. Então, é como se cada linha fosse uma adaptação disso aqui. Então, ele já adapta com todos os textos que a gente fez. Gente, achei isso sensacional. Nossa, muito legal mesmo, tá? Então, isso aqui ficou bem porquinho, mas só pra gente testar isso aqui. Beleza, vamos agora dar uma olhada lá no Design File, né? Então, vamos criar um novo Design File aqui do Figma e vamos ver o que temos de diferente aqui. Que é, principalmente, né, a principal diferença que a gente tem aqui de novo é o Figma Draw. Então, já vamos selecionar aqui
o Figma Draw. Primeira coisa que a gente percebe aqui, a gente mantém a pen aqui. Aqui a gente consegue, acho que, controlar a espessura do traço. Então, gente, pen normal aqui, tá? Só que a gente percebeu que temos algumas mudanças aqui, ó. A gente tem mais ferramentas. Então, essa primeira é a ferramenta normal de Move. Essa segunda é a ferramenta de laço. Então, quando a gente quer, por exemplo, selecionar pontos específicos, queria selecionar esses 2 pontos. Pego a ferramenta de laço aqui, ó. E seleciono, quero selecionar esse e esse, ferramenta de laço. Aqui é a ferramenta de Shape Builder. Isso aqui, gente, eu achei sensacional, tá? Isso funciona não só com a pen aqui que a gente tá usando, mas para qualquer outro, edição de vetor, tá? Então, se a gente quiser editar, ó, eu vou fazer mais uma forma aqui só pra gente ver como funciona o Shape Builder, tá? E o Shape Builder, basicamente, a gente pode arrastar quando a gente quer juntar 2 formas ou mais. Então, ó, vou arrastar, selecionar aqui, aqui e aqui. E ele vai juntar tudo em uma forma só. Então, a gente não precisa mais ficar fazendo ponto de interseção aqui, não. Eu só pego o Shape Builder e ele vai juntar essas formas se ele detectar que tem preenchimento. Essa aqui é a ferramenta de Paint, que a gente já sabia, né, para preencher aqui o espaço. E aqui é a ferramenta para transformar o bend, né, para transformar um ponto em curva. Então, quando a gente tem um ponto aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar o bend, clico aqui e ele transforma esse ponto em curva, tá? Então, temos essas novas ferramentas aqui na edição de vetor, que é o Shape Builder, sensacional, juro, tô apaixonada, e o laço, tá? Então, simplesmente amei. Ó, então a gente volta a editar e tem essas ferramentas aqui. A Pencil continua igual, né? A gente consegue desenhar aqui com a Pencil, que é aquele traçado linear que a gente já tinha, mas o que a gente queria muito e que finalmente chegou foram, né, as texturas, as canetas. Então, olha só, se a gente seleciona aqui, né, o brush, a gente tem várias opções aqui de brushes, né? Então, olha que legal, temos várias opções de brushes e a gente consegue criar vários tipos de desenho. Eu acho que isso aqui com uma mesa digitalizadora vai ser perfeito para criar vários desenhos. E o mais legal é que, por exemplo, ó, vou criar aqui uma ilustração bem simples, né? Eu posso aumentar aqui o traçado antes de criar, mas beleza, depois que eu criei, eu posso selecionar isso aqui e ele já mudou o meu painel aqui lateral, né? Então eu posso mudar o meu brush mesmo depois de ter desenhado. Então, olha que legal, eu consigo mudar para esse aqui, mudar para esse, né, mudar a espessura. Então, assim, muito interessante isso aqui. E aqui tem várias configurações, ele só mudou um pouco o layout aqui, né, mas a gente tem as configurações de canto aqui, né, se a gente quer o canto arredondado, o canto chanfrado, se a gente quer o contorno para fora, desculpa, inside, que é dentro, no centro, ou outside, que é fora, e aqui a finalização, né, do ponto ali, do traçado, se a gente quer ele redondinho, quadradinho, com um a mais ali, um quadradinho fora, ou bem na finalização, bem certinho ali, quadradinho, tá? E clicando aqui na ferramenta, a gente ainda tem mais opções aqui, né? Então, a direção do traçado a gente consegue mudar, a gente ainda consegue mudar aqui, né, para outros brushes. A gente tem essa opção de Dynamic também, então a frequência que a gente quer que esse traçado seja dinâmico, né? Esse Wiggle, se a gente quer que ele seja mais tortinho, né? Ou não. E esse Smoothen, será que é pra deixar ele mais... ele mais suave e menos suave, né? Então a gente consegue ter essa opção de Dynamic Stroke também, né? Não só os brushes. E o Basic, que é o normal, tá? Então, bem legal essa opção de Dynamic que também surgiu. A gente vê também já que tem algumas mudanças aqui de layout mesmo, né, da interface. Então, ó, isso aqui para controlar a opacidade, os cantos arredondados, que a gente tem esse... Eu achei muito melhor, porque para mim era muito ruim, às vezes, colocar uma porcentagem de cantos arredondados. Às vezes, só queria ir testando e ver no olho mesmo o que ficava melhor do que colocar um valor. Então, achei muito bom que tem como colocar o valor aqui, mas tem como você puxar aqui, né? Então, achei sensacional isso. Outra atualização que a gente viu é de colocar o texto numa curva, né? Então, para isso eu vou pegar uma curva aqui, né, uma elipse, basta pegar a ferramenta de texto aqui e passar passar o mouse em cima
Da elipse aqui, ó, tá vendo que já surge essa opção aqui, tá? Lembrando que precisa estar no Figma Draw, tá? E a gente clica aqui, ó, e digita texto em curva. Gente, achei muito legal. Ó, vou voltar aqui para esse... E se eu selecionar, eu consigo, ó, mover, consigo diminuir ou aumentar a minha elipse. Se eu selecionar, clicar 2 vezes para selecionar o texto, consigo mexer aqui também, por exemplo, aumentar ali, né? Então, olha que legal, né? A gente consegue fazer isso que antes a gente tinha que fazer com plugin. Isso aqui tá sensacional, achei perfeito também. Outra ferramenta ali nova que a gente viu é a ferramenta de criação de pattern. E outra, olha, gente, olha só que doido que mudou aqui na interface que eu já percebi também. Lembra que antes a gente tinha aquelas opções de criar máscara, juntar formas, tudo aqui em cima? Agora mudou, agora elas vieram aqui para baixo. A partir do momento que a gente tem algo selecionado aqui, surgem novas ferramentas aqui embaixo. Ó. Então, Use as Mask, para juntar, né, as operações, as formas de juntar ali. O Edit Object também tá aqui. E aqui a gente tem, opa, ó, aqui para editar o objeto e aqui para criar componente. Então, saiu dali e veio aqui para baixo, tá? Nessa opção aqui do Figma, do Design File normal, ele volta aqui para cima, tá? Mas nessa opção de Figma Draw, ele fica aqui embaixo. E aqui surgiu essa opção aqui em cima de Radial Repeat. Então, quando a gente quer repetir um elemento de forma, no caso aqui, de forma radial, né? Olha, aqui em cima apareceu a configuração. Então, a gente pode clicar aqui e, por exemplo, aumentar a quantidade, ó. Colocar mais repetições, menos repetições. O gap, que é esse tamanho, então vou colocar, por exemplo, 10. Ó. É esse tamanho. Então, a gente pode controlar. E a gente pode deixar em unidades e pixels, tá? Esse gap aqui. E também, não só de forma radial, mas também de forma linear aqui, ó. Então, se a gente quer criar uma repetição aqui, ó, olha que fácil que fica, né? A gente pode diminuir o gap, aumentar ou diminuir a quantidade de repetições de forma super fácil. Pode ser na direção horizontal ou na direção vertical aqui. Olha que interessante isso, né? Muito legal. E ele já fica aqui, ó, como se fosse um grupo, ó. A repetição do grupo já fica aqui. Eu vou tirar essa elipse, vou voltar para ela aqui normal, porque a gente tem uma outra opção aqui que surgiu, que é a opção de pattern, tá? Opa, aqui é gradiente, aqui ó, pattern. Então, quando a gente tem alguma coisa, algum elemento, e a gente quer preencher esse elemento com pattern, a gente pode clicar nessa opção aqui, ó, tá? Então, quero, por exemplo, preencher esse elipse com o pattern da minha logo, tá? Então, vou criar uma logo aqui bem rapidinho, ó, logo, pronto. Vou dar um outline stroke, tá? Tenho aqui a minha logo e quero aplicar ela num pattern aqui dentro desse círculo. Vou vir aqui no preenchimento, vou vir aqui em pattern, nessa opção aqui, tá? Ó, vou clicar e eu preciso, ó, select source, ou seja, eu preciso selecionar uma fonte. Então, vou clicar aqui e vou selecionar que a fonte vai ser a minha logo. E olha só, ele já criou um pattern com a minha logo. É claro que eu vou precisar configurar aqui, tá? Então, espaçamento X, espaçamento Y, aqui ele já deixa travado. Por quê? Porque a gente tá nessa opção aqui, ó, de repetição retangular. Então, ele vai manter a mesma repetição, tá? Bem certinha, tanto aqui quanto aqui, de 20%. Tá? É uma porcentagem aqui. Será que se eu tirar a porcentagem ele deixa? Não, ele fica em porcentagem. Posso alinhar de diferentes formas essa repetição. E aqui eu tenho outro tipo de repetição, ó, hexagonal. Então, olha só, ela fica uma repetição diferenciada. Olha que legal, né? E pode ser na direção horizontal ou na direção vertical. Então, olha que interessante, a gente consegue criar patterns de um jeito bem fácil. E aqui, ó, Go to Source, se eu quiser saber qual que é a minha fonte, né? Daí ele vai ali. Então, bem interessante essa opção de pattern aqui, né? Claro que se eu quisesse criar bem certinho, aqui o espaçamento tá diferente. Eu poderia aumentar, né, É porque aqui eu selecionei uma fonte retangular, mas se eu deixasse quadradinho, eu acho que talvez ficaria melhor essa repetição. Mas enfim, é uma nova ferramenta aí que também surgiu e que eu achei incrível, simplesmente sensacional, tá?
O que mais surgiu aqui que eu vi, essa opção aqui, clicando aqui embaixo, né? Mas eu não sei se também vai ter aparecido para todo mundo, porque nem todo mundo tá recebendo esses recursos de inteligência artificial. É essa parte aqui de editar imagem. Então, se você quer mudar alguma imagem que já existe. Eu achei sensacional. Vamos testar para ver se a gente consegue. Vou pegar uma imagem aqui no Google. Sei lá, vou digitar maçã. Vamos testar, pedir para ele tirar essa folha dessa imagem aqui. Vamos ver se vai funcionar. E a gente vai ter que traduzir, né? Porque tá em inglês. Então, vamos jogar aqui no tradutor. Vou colocar: tire a folha da maçã. Vamos copiar. Vamos vir aqui, editar imagem e vou colar. Vamos ver se vai funcionar, né? Ele vai fazer um teste aí, né? Essa maçã também não tá muito boa a qualidade. Mas vamos ver. Gente, olha que legal. Ele já tirou a folha da minha maçã e ainda melhorou a qualidade, né? Porque tava ruim, ó. Então a gente tem o antes e o depois. Claro que ele mudou um pouco aqui, não ficou exatamente a mesma maçã, mas assim, achei que, nossa, foi uma ótima mudança aqui. E eu ainda posso, por exemplo, remover o background, né? Naquela opção ali que já tinha para alguns aqui, de remover background. Ó, removeu bem facinho. E ainda tem essa opção de Boost Resolution, ou seja, melhorar a qualidade. Então também posso melhorar a qualidade aqui da minha maçã, por exemplo. Ó, praticamente não mudou muita coisa, né? Vamos ver. Eu acho que nem mudou muita coisa. A qualidade já estava bem boa. Mas é isso, é uma ferramenta também, já estava antes dessa atualização, mas também importante trazer aqui. E é isso, gente, essas são as principais ferramentas que eu acabei testando e gostei bastante aqui. Vamos dar uma olhada se mudou alguma coisa no FigJam também. Então a gente clica aqui para adicionar um novo FigJam e a gente consegue ver que aqui tá aparentemente tudo igual, né? Ó, parece tudo normal. A única coisa que mudou é essa parte aqui, ó, os Quick Actions, que a gente tem agora essa parte da inteligência artificial aqui, né? Então, para criar templates, para criar um mind map, para editar a imagem também, remover o background por aqui, então também temos essa opção. E no Figma Slides, vamos dar uma olhada. Aparentemente parece que tá bem parecido. A gente só, né, tem essa opção aqui, né, Blank Slides, então começar com um slide em branco. Start with an outline. Ó, Summarize a Fig Jamboard, então eu acredito que seja pra gente começar com um rascunho do FigJam. E aqui também tem a opção de criar um template, né. Aqui a gente tem todos os templates que já tínhamos antes. E acredito que aqui, né, a gente esteja mais ou menos bem parecido no Figma Slides, né? Pelo menos eles não falaram que ia ter nenhuma mudança aqui dentro. Ativando aqui, a gente só, acho que não vai ter a opção dos desenhos aqui. Teria que criar um novo arquivo no FigJam, desculpa, no Design File, e daí trazer aqui para o Figma Slides. Mas o legal é que tá tudo tão integrado, né? Entre o Figma Buzz, o Design File, o FigJam, o Figma Slides, que você tem praticamente uma ferramenta, né, multifuncional aí em uma só. Então eu achei isso incrível. Então a gente consegue colocar tudo que a gente quer em uma ferramenta só e copiar e colar e mover de arquivo, então fica muito fácil. Achei muito interessante. Então, aparentemente aqui também não mudou nada. Então, aparentemente ali no Figma Slides e no FigJam não mudou muita coisa, né? Mudou mais ali no Design File e, né, trouxe essa nova ferramenta que é o Figma Buzz. A gente ainda tem também o Figma Sites, mas eu confesso que eu ainda não testei, então para quem testou me conta aqui o que achou. E essas foram as principais ferramentas, assim, que eu mais gostei da atualização, que eu acredito que eu vou usar mais no meu dia a dia. Me contem aqui se vocês gostaram também, mas eu simplesmente achei incrível e acho que o Figma tem melhorado, assim, a cada ano e tem trazido ferramentas incríveis, simplesmente tornando o Figma, assim, multifuncional. A gente consegue ter ferramentas do Illustrator, semelhantes ao Illustrator, semelhantes ao Framer, agora com o Figma Sites, semelhantes ao Canva, me lembrou muito Canva, né, o Figma Buzz ali.
E achei simplesmente incrível aquela opção de tabela, de você conseguir construir diversos designs, né, com textos diferentes, mas com um só layout. Achei isso incrível, então a gente consegue adaptar ali para o que a gente quiser, né, e consegue até pedir, por exemplo, para que o nosso cliente ou o pessoal ali da empresa crie os textos e você só sobe ali nos designs que já foram feitos. Achei isso sensacional. Então, acho que o Figma está trazendo aí cada vez mais ferramentas incríveis. Se você tem interesse em finalmente destravar o Figma de uma vez por todas, principalmente agora com essas atualizações incríveis, eu já vou deixar aqui na descrição todos os meus cursos. Então eu tenho vários cursos específicos ali para cada momento que você tá, então você pode dar uma olhada. E se fizer sentido, é só ver aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de dar o like e seguir o nosso canal para eu poder trazer mais vídeos assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.